Estamos a chegar ao Natal e nada como um bom panetone. Para fazer um bom panetone temos o integral doce noce. É um produto novo, 100% completo e já contém uma massa-mãe que vai dar mais frescura e longevidade ao nosso panetone. Para fazer o nosso pré-fermento em processo direto, precisamos de manteiga sem sal, manteiga mesmo, precisamos de gema de ovo e aqui eu relembro que e saliento que é necessário gema de ovo mesmo de casca de ovo, não usem aquela gema de ovo de pacote, porque vai ter um melhor desenvolvimento, uma melhor miga, uma melhor frescura e um melhor comportamento no forno. E neste caso aqui vamos utilizar também a levedura seca. Adicionando água ao nosso integral doce noce, vamos elaborar o pré-fermento em processo direto. Para a elaboração do nosso pré-fermento, para fazermos um bom panetone, neste caso estamos a utilizar o integral doce noce, farinha 100% completa, estamos a utilizar a gema do ovo, a levedura e a água. Vamos colocar então em primeira velocidade aproximadamente 3 a 4 minutos até começar a querer formar massa, ou seja, formar uma liga. Deixamos aqui neste caso a manteiga de fora e depois, à medida que a massa vai ganhando textura, vamos passar para a primeira velocidade e adicionar a manteiga aos poucos até obter uma liga bem firme e úmida. Agora vou parar a máquina e mostrar o ponto que a massa deve estar para a incorporação da manteiga. Como podem ver, já tem uma boa resistência, tem um véu e aqui é a fase que podemos começar a adicionar a manteiga. Neste caso aqui a manteiga vou dividi-la em 4 partes, espalhar pela massa, fechar a máquina, colocar em primeira velocidade e incorporar a manteiga na massa, sempre aos poucos. Podem ver, eu tenho aqui o resto e vou juntando aos poucos. Paro novamente a máquina, adiciono mais uma parte da nossa manteiga e ela vai envolver novamente. Podem ver, a manteiga está a ser incorporada na massa lentamente, também aqui no caso para não aquecer muito a massa e também para não deslaçar a massa, por isso é que tem que se adicionar sempre a manteiga aos poucos. Vou adicionar então mais uma parte da nossa manteiga para o nosso pré-fermento, parar a máquina, espalhar a manteiga sobre a massa e depois fechar e continuar com o mesmo processo em primeira velocidade para que ela envolva o resto da manteiga. Vamos então adicionar a última parte da manteiga. Como podem ver, é uma massa que está com bastante resistência, ela não parte, está com muita força, ou seja, ela aguenta este tipo de processo e esta incorporação de manteiga. Como estão a ver aqui, ela continua a fazer o véu. O segredo mesmo do pré-fermento é fazer isto de um modo em primeira velocidade e adicionando aos poucos a manteiga. Claro que o doce noce também permite, esta farinha permite com que ele tenha esta resistência, esta força. Então adicionando aqui a última parte da manteiga para que envolva no nosso pré-fermento. Em primeira velocidade, continuamos com o processo.
manteiga toda incorporada, como podem ver aqui na massa. Vou parar a máquina e retirar aqui um pouco também para vos mostrar a textura com que a massa fica no nosso pré-fermento. Uma boa liga, boa resistência, bastante força e a manteiga ficou toda incorporada. Dou dica sempre de utilizar um bocadinho de manteiga nas mãos, ou seja, um bocadinho de gordura neste caso mesmo manteiga, para poder trabalhar a massa, para poder tirar a massa da amassadeira, que é muito mais simples, ok? E vamos colocá-la num recipiente para fazer a nossa pré-fermentação. Eu lembro que um recipiente untado com spray liquid, nada de farinhas, não utilizamos nada de farinhas neste tipo de produto, neste caso o panetone, sempre com gorduras, e vamos colocar então toda a massa aqui no recipiente para colocar na estufa. Vou só retirar aqui o resto. Começando já a falar nos tempos que esta massa tem que fermentar, ou seja, o nosso pré-fermento do nosso dolce noche, no panetone. Vamos colocar numa estufa de fermentação com 30 de graus de temperatura, 75% de umidade, aproximadamente 1h30. Ela basicamente tem que quadriplicar de tamanho. Aqui damos uma volta, ou seja, esta massa que aqui está tem que crescer 4 vezes mais. E só depois é que podemos passar à amassadura do nosso panetone. Então eu vou tapar. Neste caso vocês podem tapar com a tampa mesmo do recipiente, ou até podem utilizar um plástico. A ideia do plástico, tapar com esta tampa, é que não ganhe pele, não ganhe qualquer tipo de casca, para que a massa possa ter um bom comportamento. Então, a ver, se eu vou trabalhar com gordura, a massa tem resistência, tem tudo para ser um bom panetone. No pré-fermento, para duplicar o tamanho, temos este aspecto. Uma massa bem fofa, e assim poderemos passar à segunda fase do nosso processo, do nosso dolce noche, do nosso panetone. Neste caso vamos utilizar então uma parte de dolce noche com a água, ok? Depois vamos introduzir o mel mesmo, o açúcar, gemas, manteiga, e aqui, como vamos partir do princípio de uma base de um panetone tradicional, laranja, bocadinhos de laranja que são previamente tratadas para fazer mesmo um panetone tradicional. Também se podem informar connosco como é que esta laranja é tratada, e as sultanas, as famosas sultanas que toda a gente conhece. Então vamos proceder à amassadura da massa final do panetone. O primeiro ingrediente será mesmo o nosso pré-fermento. Vamos colocar aqui na nossa amassadora e deixá-lo aproveitar bem todos os bocadinhos de massa que são importantes. De seguida vamos colocar o dolce noche, o pré-fermento, e colocamos também a água. Vamos dar início à amassadura, primeira velocidade mais ou menos 3 minutinhos, para começar a envolver. Ou seja, estamos aqui a dar continuidade à amassadura final. Pegamos o pré-fermento, juntamos a percentagem, também vamos ver na receita, que falta de dolce noche, e adicionamos a água e deixamos amassar. A partir daí que ela vai amassando, vamos juntando o resto dos ingredientes, conforme vamos ver aqui exemplificado. Ao fim de 3 minutos, verificamos que a farinha já começou a desaparecer, a massa a querer formar, passamos para a segunda velocidade, e então poderemos, aqui nesta fase deste processo, adicionar o mel.
aos poucos, para não cair tudo de uma vez e ele ir envolvendo devagarinho. Estão a ver? Vou aqui colocar o mel aos poucos e assim tem uma amassadura sempre mais certinha e mais regular, não estragando a liga que a massa já tem. Ao fim de 6, 7 minutos a massa já está com um belo, já está com uma boa liga. Podemos verificar também aqui na sua amassadora. Ela está em segunda velocidade e em segunda velocidade vamos juntar só uma parte aqui do açúcar. Deitamos um pouco de açúcar. E colocamos também um pouco da gema do ovo. Não quero mais relembrar que este ovo é mesmo ovo de casca e não aquele ovo de pacote. Ou seja, vamos aleatoriamente colocando um, colocando o outro, até terminar. Não colocar em excesso, porque só a massa pode começar a desloçar. Vimos que está já a começar a juntar novamente e o ovo já está a começar a querer desaparecer e colocamos o açúcar. Até repetir este processo até acabar e sempre em doses pequenas, que é para a massa não sofrer muito, apesar de ser uma massa com muita resistência, não queremos que ela sofra aqui alguma quebra, por isso estamos a colocar um bocadinho de um, um bocadinho do outro, um bocadinho de um, um bocadinho do outro, vamos assim aleatoriamente. Não quero mais relembrar isto e falar nisto, porque são aspectos importantes de um bom panetone. O doce sem noce permite, de um modo mais fácil, e é isso que o Curatos também quer dizer, de um modo mais fácil, fazer estes processos tradicionais e que também deem seguranças e garantias para quem está a fazer este tipo de trabalho. Sempre aleatoriamente. Até terminar. Não tenham pressa, não tentem fazer tudo à pressa, vamos com calma, vamos tentar que a gema do ovo desapareça. Isto é sempre uma dica que eu dou, para depois continuar com a mesma segurança. Mais um pouco de açúcar. Mais um pouco de gema do ovo. Mais um pouco, vamos seguir. Começa o ovo a desaparecer. Açúcar e lá. Aqui a questão da massa já está completamente amassado. Eu costumo dar uma dica: quando o açúcar, vocês colocam a mão, quando o açúcar desaparecer,
quer dizer que está uma massa pronta para mudar para a primeira velocidade e não vamos ter qualquer tipo de problemas a ver aqui grãos de açúcar. Então vamos colocar em primeira velocidade e vamos passar à última fase do processo em relação a este tipo de ingredientes, que é a manteiga. Então abrimos, agarramos a manteiga na massa, relembro que a manteiga não pode estar gelada, convém sempre, nem que tenham que pegar nela na mão e tentar aquecer um pouco, que é para ela não ficar gelada, porque depois demora muito mais a incorporar na massa. E se ela estiver desta maneira, mais cremosa, também é muito mais simples barrando aqui na massa. E depois também embolvará muito melhor. Então, depois colocar a manteiga. Vamos fechar. Vamos colocar em primeira velocidade até a manteiga desaparecer completamente. Estou a ver, começa a ficar a massa com uma textura bastante macia, mas a ideia também é esta, não se alerta, não tenham medo, porque é mesmo assim, mas de facto a manteiga tem mesmo que desaparecer e ficar completamente envolvida na massa. Podem ver, a massa está completamente pronta, uma massa bastante brilhante, macia. Relembro e dou sempre aqui a nota, trabalhem sempre com manteiga nas mãos e podemos verificar que está aqui o véu, é uma massa com bastante força, uma massa linda, bonita e que podem ter bons resultados para tirar um bom panetone. Passando mesmo à última fase do processo, agora é adicionar as frutas. Neste caso, como eu já tinha falado, cubos de laranja, que nós comercializamos estes cubos de laranja, que são cubos de laranja especiais para fazer um bom panetone tradicional. E então vamos só adicionar e em primeira velocidade vamos envolver os nossos cubos de laranja. Então a ver, é só envolver, nada de segunda velocidade. Primeira velocidade, velocidade lenta, a velocidade mais lenta que vocês tiverem nas máquinas e adicionando sempre aos poucos. Eu aconselho sempre os cubos de laranja em primeiro e depois as sultanas em segundo lugar. Temos os cubos de laranja adicionados e agora sultana. E assim fazemos um panetone tradicional do modo simples e com muita qualidade. Que é só adicionar aos poucos, envolver. Veem que a massa tem bastante resistência. Quando vimos que estes dois ingredientes, caso das sultanas e os cubos de laranja adequados para o panetone, estão distribuídos pela massa, aí paramos a máquina, que é o que está a acontecer agora, não é? Paramos a máquina e vamos retirar a massa, sempre com manteiga nas mãos, porque é um método mais simples de retirar as massas e poder trabalhar as massas. E então vamos colocá-la novamente num recipiente
agora, o que eu aconselho também é fazer uma dobra na massa para que as frutas fiquem ainda mais distribuídas. E acredito que estes processos são importantíssimos. Ficamos com uma melhor distribuição da fruta, porque às vezes nem as máquinas conseguem distribuí-la tão bem como nós quando fazemos este tipo de processo. Relembro, spray leaks no recipiente onde a massa está a descansar e vamos deixá-la descansar aqui em bloco. Normalmente este termo em bloco é quando a massa está assim toda em bruto. Vamos deixá-la descansar aqui em bloco aproximadamente 1 hora e só depois é que vamos passar à fase seguinte do nosso panetone. Depois de deixar fermentar a massa em bloco aproximadamente 1 hora, vamos retirar então do nosso recipiente onde ela ficou a descansar, ou seja, a fazer esta pré-levedação. O que eu aconselho é margarina, manteiga, neste caso manteiga, e vamos colocar na mesa. Não podemos trabalhar, nada de farinha, não trabalhem com farinha este tipo de produto, porque só vai prejudicar, por isso trabalhem sempre com uma gordura. Neste caso nós estamos aqui a trabalhar a manteiga sem sal. E vamos virar então a massa sobre a manteiga. Estão a ver, uma massa com bastante força, com uma boa resistência. Pegarem nela, está assim meio almofadada, é o que eu costumo dizer, e cheia de buraquinhos com os olhinhos da fermentação. Podem ver também fruta bem distribuída, por isso temos aqui a nossa massa do nosso panetone dolce noche. Utilizando sempre a manteiga, coloquem um pouco na balança, que é para ela não colar, e vamos proceder à pesagem de 500 gramas cada peça. Então ela também corta bem, não fica em pedaços, e vamos enrolar então em bola, ou seja, em pequenos empelos a 500 gramas. Sempre em cima da manteiga, uma pequena enroladura, não apertem muito, dá um jeitinho e ele fica tipo um empelo, ou seja, uma bolinha, e colocam aqui a relaxar. Continuando com a pesagem, 500 graminhas e enrolam. Ela depois de estar toda pesada e toda enrolada, mas não enrolem muito, assim, de uma forma mais suave, sem apertar muito com ela, porque senão ela também vai perder a fermentação que teve a fazer durante esta hora passada. Durante aqui vai ficar mais ou menos 15 minutinhos e só depois é que vamos retornar a dar uma próxima enroladura. Continuando aqui com o nosso panetone dolce noche, depois de ter um descanso de aproximadamente 15 minutinhos, bem que a massa está completamente brilhante, e se a massa estiver brilhante é um dos sintomas em que o panetone está no bom caminho e está a dar bons resultados. Eu uso uma raspa plástica, pratos, coloco-lhe um pouco de margarina assim na ponta e faço agora uma enroladura. De modo a apertar mais um bocadinho, que é o que apertamos a primeira vez, pegamos nela, viramos ao contrário, okay? Está aqui no forno. Continuam se não tiverem uma raspa. Podem apanhá-la assim por baixo e colocar assim. Sempre a apertar. Ou seja, nós damos uma primeira enroladura, deixamos descansar aproximadamente 15 minutinhos, apertamos novamente, sempre com a manteiga nas mãos, ok? Fica deste jeito.
Lavamos. Uma raspa ajuda sempre. Okay. Pegamos nele. A seguir este passo, vamos colocar na estufa, onde tem uma temperatura de 30 a 32 graus aproximadamente e a umidade entre os 70 e os 75 graus. Aqui eu quero frisar bem estes aspectos, porque é sempre importante percebermos a quanto é que está a nossa estufa, para não estar uma estufa com uma temperatura muito alta, nem uma temperatura muito baixa. Por isso, se andarmos ali entre os 30 a 32 graus de temperatura, 70 a 75% de umidade, à partida vamos ter bons resultados. Quando a cabeça do panetone, no seu meio, chegar cá em cima da forma, à partida ele está-nos a dizer que quer ir para o forno, está pronto para cozer. Neste caso, então, vamos colocá-lo na estufa. 1h30 a 2 horas aproximadamente de fermentação, aqui temos o nosso panetone. Como podemos verificar se está pronto para cozer ou não? Colocando uma régua ou até uma folha e podemos verificar que o meio da massa está a tocar na régua. É que sim, temos mais certezas que o panetone vai ter um bom desenvolvimento. Depois podemos dar um corte então em cruz, pegamos assim numa lâmina, damos aqui um corte em cruz, levantamos aqui as pontinhas da massa, suavemente, nada muito agressivo, e colocamos então um pouco de manteiga no meio. Nada de muito exagerado, porque senão ele depois também não desenvolve bem. Só mesmo um bocadinho de manteiga. Tornamos o processo e aqui fazendo um corte em cruz. Repetindo aqui a mesma situação. Levantamos as pontinhas, damos um cortezinho e colocamos novamente manteiga no meio. Depois de repetir este processo em todos os panetones, é que vamos colocar no forno. Colocar no forno aproximadamente, se for um forno de lares, a 190 graus, média de 30 a 35 minutos. Se for um forno de rotativo, um forno convector, 170 graus, aproximadamente 30 a 35 minutos. Vamos então enfornar os nossos panetones. Ao fim de 30 minutos, damos mais 10 minutos para fazer uma secagem de porta fechada e cano aberto, ou seja, na totalidade são 40 minutos. Vamos retirar então os nossos panetones. E vamos passar então ao processo de secagem. Agora, pegamos no panetone. Eu tenho uma dica para dar, é fazer aqui um golpezinho, mesmo na parte do fundo, pegar no ferro, ou seja, um espeto aguçado, e espetar de modo suave até chegar ao outro lado e de modo suave também furar. Quanto mais em baixo ele ficar, melhor. Evita, quando viramos, evita dele rasgar aqui o papel. Ou seja, nós fazemos isto porquê? Para ter um arrefecimento muito melhor, ou seja, ele faz isto e depois desce e evita o encorrelhamento, mantendo sempre a umidade dentro do panetone. Por isso é que eles têm que ser virados ao contrário. Depois é como estender a roupa. Colocamos a secar. É importante saberem que ele tem que fazer uma secagem de um dia para o outro e só no outro dia é que se pode cortar o panetone, que é para ele assentar todos os sabores e a questão da umidade também ficar retida. E mantendo então sempre o mesmo processo em todos os panetones. Quem não tiver estes ferrinhos também pode nos consultar, que nós
podemos aconselhar onde é que os podem arranjar. Ok? Mas para terem um panetone tradicional, perfeito, é este sistema que podem utilizar. Não parece quente. O arrefecimento, vamos agora verificar os nossos panetones. Para verificar se ele está pronto a embalar ou não, vamos pegar o nosso termómetro de agulha de preferência, vamos injetar no panetone e vamos verificar a temperatura. A temperatura ideal será sempre abaixo dos 26 graus, ou seja, o que é que isto quer dizer? Se nós colocarmos o termómetro e pusermos de um dia para o outro ele fazer o seu arrefecimento, deixamos o termómetro também e vemos que quando ele chegar abaixo dos 26 graus já podemos proceder então ao nosso embalamento de uma maneira correta. Ele aqui está nos 20, por isso está perfeito para fazer o seu embalamento. Então eu vou retirar o ferrinho, onde ele ficou toda a noite a arrefecer, e vamos cortá-lo para ver como é que está o seu interior. E voilá, está perfeito, com uma miga muito homogénea. Tem estes fios que é uma característica do panetone que parece algodão, ok? Nós ao puxar faz tipo umas lascas. Estão a ver? Está perfeito. De uma maneira simples e rápida conseguem fazer um panetone tradicional. Então, procedendo aqui à outra fase, que é a fase do embalamento, vamos retirar então os panetones do ferro de arrefecimento, que é o mais indicado. Nunca se esqueçam que ele tem que estar afiado na ponta, que é para depois também não danificar muito as laterais do panetone. Colocamos os panetones em cima de uma mesa, vamos utilizar o álcool etílico, que é um álcool normal, um álcool corrente que vocês têm em casa até. Colocamos no borrifador, eu aqui já tenho uma quantidade considerável, e vamos borrifar por cima do panetone. Ou seja, se tivermos uma grande produção de panetones, borrifamos por cima de todos, ok? E deixamos assim um pouco. Nas mãos também convém sempre ter álcool e de preferência umas luvas. Quanto menos contaminação houver na questão do embalamento, melhor, vão ter melhores resultados. Isto para quê? Para que o panetone tenha mais conservação. Se não houver contaminação nesta fase, vão também conferir mais conservação no panetone. De seguida, um saquinho, uma caixinha. O ideal é sempre, mesmo que queiram meter dentro de uma caixa o panetone para ficar mais bonito, para ficar mais apelativo, convém colocar sempre num saco de plástico. E vamos embalar então o nosso panetone. Quanto mais higiene houver com álcool nesta fase, é muito importante, vão ter melhores resultados, vai ser muito melhor. Isto para falar na conservação. E podem também utilizar assim uns atilhos. Aqui podem também depois identificá-lo, podem colocar uma etiqueta alusiva ao Natal, alusiva à Páscoa, podem criar mesmo uma etiqueta colar com o nome da casa, por exemplo, ou o método tradicional, ou até mesmo o nome do produto. Há sempre algumas soluções que depois, e podem nos pedir ajuda em relação a isso, que nós também ajudamos, para tornar o panetone mais bonito. Qualquer dúvida, podem sempre contactar os técnicos de apurados ou até vendedores, que vocês conhecerem de apurados, e nós estamos aí para ajudar, seja no que for. E no Natal, boa Páscoa, panetone. Não se esqueçam, se cumprirem estes processos, o mês de validade é garantido.